Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa Está Escrito Adoração. O nosso culto de final de semana, no meio dela, para que nós possamos recarregar as nossas baterias. Agora eu quero mandar um abraço especial para quem nos assiste e quem participa conosco também. Vamos aos nomes. Rosângela Henrique Santana, de Palmas, no Tocantins, que inclusive pediu o curso bíblico que a gente oferece aqui, que é o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso, basta enviar um e-mail para a gente. Está escrito @novotempo.org.br. Não esqueça de enviar o seu endereço completo para que o material chegue em sua casa. Outro telespectador também foi o Jaque Gouveia Júnior, de Moçambique, na África. O Está Escrito chegando lá do outro lado do oceano. E ele diz que o programa tem sido uma bênção para todo o continente. Outra telespectadora é a Jane Carla, de Capinópolis, em Minas Gerais, que nos acompanha pela internet. E eu não posso deixar de falar também dos ouvintes da rádio. São muitas rádios espalhadas pelo Brasil e eles também nos acompanham. Obrigada pela sua audiência. Não esqueça que, mais uma vez, você pode ter o curso bíblico, está escrito, @novotempo.org.br. É o curso Verdades para o Tempo do Fim. Eu quero falar também que quem nos assiste pela internet pode acessar o nosso blog, novotempo.com/está escrito. Inclusive lá já tem os vídeos dos programas anteriores e você pode assisti-los a qualquer momento aonde você estiver. E o tema de hoje, o pastor Ivan Saraiva, vai falar sobre o Salmo 73. Você já sentiu inveja de alguém? Já pode se considerar um invejoso? Já sentiu inveja da prosperidade do outro? Essas e outras questões serão abordadas hoje pelo pastor Ivan Saraiva. Mas antes, nós temos uma mensagem musical para preparar o nosso coração. E eu quero convidar o dueto Douglas e Marcelo. Vivo vagamente a interpretar minha sanidade para oferecer sorrisos, abraços capazes de ocultar que tudo em mim é superficial. Olha pra mim e diz se eu tenho algo bom pra te dar. A minha vida é um castelo pronto pra desabar, porque tudo que eu tenho não é nada pra te dar. Tudo que é de graça pode se tornar simples ou difícil
porque tudo que eu tenho não é nada pra te dar. Muito bem, boa noite a todos. Quero agradecer ao Douglas e a Marcele pela bonita mensagem musical que trouxeram a você e a mim. Eu quero saudar a todos os amigos que estão assistindo, talvez pela primeira vez, o programa Está Escrito Adoração. O programa Está Escrito Adoração, você já sabe, é o seu culto de final de semana no meio dela. A ideia é que você possa ter um culto de adoração e louvor ao nome do nosso Deus no meio da semana, onde juntos podemos adorar, glorificar o nome de Deus e, é claro, aprender de sua palavra. Quero também saudar a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo. Você que não pode nos ver, mas nos ouve, um grande abraço de toda a equipe do Está Escrito pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu espero que a palavra de Deus esteja chegando bem até o seu coração e que ela possa estar transformando a sua vida. Bom, hoje nós vamos abordar um tema bastante importante. Ele é reflexivo, ele é forte e ele é bíblico. E para isso eu gostaria de fazer uma oração com você. Se você puder, onde estiver, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Deus. Querido Pai, nós queremos ter a certeza da Tua companhia conosco. O Senhor sabe quem somos. Há muitas pessoas assistindo e ouvindo essa mensagem. Cada uma delas tem sua vida pessoal, suas alegrias e também suas tristezas. Por favor, que a Tua palavra faça diferença na nossa vida, que ela penetre e que ela mostre em nós aquilo que estamos errando e também as coisas que precisamos intensificar e que são boas na nossa vida. Por isso, nesse momento, queremos todos juntos nos irmanar no Teu nome. Não importa a religião que professemos, não importa a maneira como compreendemos ou concebemos o Senhor na nossa vida. Nesse momento, a Tua palavra pode falar ao nosso coração e à nossa mente. Por isso, Senhor, use-nos, a todos nós, eu falando, as pessoas assistindo ou ouvindo, mas que juntos tenhamos a convicção de que o Senhor está aqui ao nosso lado. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Querido amigo, se você tem a sua Bíblia, você já pode abri-la no Salmo 73. Eu não sei se você conhece bem esse salmo. A maioria dos salmos da Bíblia foram escritos por Davi, você sabe disso. Mas alguns salmos foram escritos pelos filhos de Coré. O Salmo 90, por exemplo, ele foi escrito por Moisés e alguns salmos também foram escritos por Asaf. E esse homem, ele tem algumas características tão importantes que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre quem é Asaf antes de entendermos o que está acontecendo no Salmo 73. Veja bem, Asaf era um músico. Ele compunha hinos de louvores e de adoração a Deus. Aliás, ele era um músico do templo. Foi ele que, junto com Davi, idealizou a grande inauguração do templo que mais tarde Salomão veio a construir e também ali a inaugurar. Então, Asaf, ele transitou em duas gerações importantes, a de Davi e Salomão. Ele era um ministro de música. Ele tinha os seus sermões de maneira cantada. Os salmos, todos eles, eram cantados, você sabe, eles eram hinos, ou são hinos. Nós perdemos as melodias dos salmos, mas ficamos com as letras desses lindos hinos. E aqui nós encontramos Asaf escrevendo uma música, um hino, que agora ele é revestido de poesia hebraica. E há tantas coisas importantes nesse salmo que vale a pena nós gastarmos um tempo para refletirmos naquilo que Asaf tem a dizer a você e a mim. Então acompanhe comigo a leitura bíblica logo no primeiro verso do Salmo 73, que diz assim: verdadeiramente Deus é bom para com Israel
e para com os limpos de coração. Algumas versões dizem assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Você concorda com Asaf? Deus é bom na sua vida? Você entende Deus sendo bom em todas as situações e circunstâncias da vida? Eu acredito que você esteja aí respondendo, dizendo sim, claro, claro que sim, Deus é bom. Mas eu quero aprofundar um pouco mais a pergunta. Deus é bom quando uma criança se queima e morre por não aguentar as feridas e as queimaduras? Deus continua sendo bom numa situação como essa? Deus é bom mesmo quando uma menina aos 12 anos é violentada e carrega um trauma por toda a sua vida? Deus é bom quando um pai de família sofre um acidente e morre e os filhos órfãos de pai não conseguem mais saber exatamente como devem proceder durante toda a sua vida? Deus é bom realmente em todas as circunstâncias? Querido, eu e você cremos que apesar dos problemas e dificuldades da vida, Deus verdadeiramente é bom. E essa foi a conclusão de Asaf. Perceba que a concepção de poesia hebraica é bem diferente daquilo que entendemos como poesia. Na língua portuguesa, por exemplo, para caracterizarmos como poesia, nós precisamos ter métrica, precisamos ter rima. Pelo menos esses dois elementos para caracterizar uma poesia. A concepção hebraica de poesia é muito diferente. Sabe, no hebraico, para que você possa ter essa concepção poética, um texto precisa ser solidificado com outro texto, reforçando com outras palavras a mesma ideia do verso anterior. Ou a poesia hebraica pode ser também o seguinte: o indivíduo concluindo logo na introdução. E é exatamente isso que acontece aqui no Salmo 73. Dentro da poesia de Asaf, ele está concluindo o seu pensamento. E depois ele vai desenrolar todo o seu pensamento para que você entenda por que ele chega a essa conclusão de que Deus é verdadeiramente bom. Mas para que possa ficar bem clara a diferença de uma poesia hebraica para uma poesia da língua portuguesa, eu queria que você prestasse atenção nessa linda poesia que o Jonas preparou junto com o Leandro Lima de maneira tão especial lá nos Estados Unidos, especialmente aqui para o Está Escrito Adoração, especialmente para você que nos assiste ou que nos ouve. Preste atenção em uma linda poesia sacra aqui no Está Escrito Adoração. No dia 13 de março do ano 2000, eu deixei o Brasil com apenas 2 malas de roupa e vim para a terra do tio Sam. Hoje eu estou um pouco melhor, já tenho até um guarda-roupa. Mas, brincadeira à parte, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos da América, eu ainda pensava que o mundo era um palácio e a estrada era florida. Então, abri num gesto largo os braços para a vida. A sorte persegui, mas ágil, fugidia. Vendo me aproximar, de mim ela fugia. Juventude, ilusões, labutas, desenganos. Depois, o tom cinzento agrisalhando os anos. Mas Cristo me encontrou em meio à encruzilhada e a vida se engolfou na luz dessa alvorada. A sorte que busquei, meu amigo, foi bom ter ido ao léu. Buscou-me a verdadeira, a pérola do céu. O tempo andeja, avança e eu me sinto assim, sozinho. A vida ir se apagando aos poucos, de mansinho, qual nesga de luar que se dilui bem lenta e se esfuma por detrás da nuvem pardacenta. Eu quero envelhecer tranquilamente, insonte, sem vincos de remorso e ferretear minha fronte. Quero nela o fulgor da paz, da amenidade, transparências de fé, sorrisos de saudade.
docemente chegar ao ocaso da jornada, tendo a alma a reluzir de sonhos rendilhado. E quando então chegar o fim da minha sorte, abrir num gesto largo os braços para a morte. Que importa, meu amigo, o frio abismo, o leito ermo e poento, se a escuridão perdura apenas um momento? Depois, o despertar num toque afeiçoado, num mundo refulgente, um mundo deslumbrado. Vida que é vida infinda e luz que é infinda luz. Felicidade infinda ao lado de Jesus. Essa felicidade só mesmo ao lado do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jonas, pela linda reflexão. Agora eu acho que você entendeu. Poesia na língua portuguesa tem características, poesia na língua hebraica tem outras características. E o que Asaf faz aqui é exatamente isso. Ele começa concluindo os seus pensamentos, ele não tem introdução, ele simplesmente conclui e agora ele vai desenrolar contrapondo a sua própria conclusão. Perceba, Asaf era puro de coração e a gente vai encontrar isso, ele declarando isso no verso 17 do Salmo 73, ele era israelita, ou seja, Deus é bom para com os filhos de Israel, ele era israelita, para com os puros de coração, ele purificou o seu coração e ele declara isso no verso 17, a gente já vai chegar lá. No entanto, quando a gente começa a ler o segundo verso, parece que se quebra a lógica de pensamento. Por quê? Pela poesia hebraica. Primeiro ele conclui e depois ele começa então a explicar o que aconteceu na sua vida. Então, se você tem aí a sua Bíblia, deixe sempre aberta no Salmo 73 e aqui o verso 2 ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ora, ele começa então a desenrolar um pensamento completamente diferente do verso primeiro. Ele diz: os meus pés quase se desviaram, eu quase caí. Você já viveu momentos na sua vida cristã assim? Onde você vinha firme nos conceitos, nos princípios da palavra de Deus e alguma coisa acontece na sua vida, algum evento ocorre e você começa a se afastar dos caminhos de Deus? Não sei, talvez você seja uma boa cristã e em função talvez do término de um namoro, você então começa a sofrer muito e começa a se afastar até mesmo de Deus no momento onde você mais precisa dele. O que acontece com a sua vida? Já viveu alguma situação como essa, onde você percebeu que você estava muito perto de cair, sem condições depois de se levantar? É exatamente essa a experiência de Asaf. Ele era um firme e fiel servo de Deus. Ele era músico do templo, regente dos coros. Só para você ter uma ideia, no dia da inauguração do Templo de Salomão, quem regeu a orquestra e o grande coro de milhares e milhares de pessoas foi Asaf. Quem compôs os hinos de louvor e adoração foi Asaf. Asaf era um grande músico, um grande ministro da palavra de Deus cantada. No entanto, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram, eu quase caí, eu quase sofri uma queda terrível. O que me chama a atenção nesse salmo é porque ele começa a declarar as razões ou a razão principal pela qual ele quase caiu. Verso 3 diz assim: pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf tem a coragem de vir a público, escrever um hino que depois seria cantado por toda a nação, declarando-se: eu sou um invejoso. Eu tenho inveja. Você em algum momento já sentiu inveja? É claro que se eu perguntasse isso a um auditório, em algum momento da sua vida você já sentiu inveja? Talvez a maioria, se não todos, ergueriam a sua mão. Claro, um momento ou outro ficaria até chato a gente não erguer a mão, porque inveja é um dos sentimentos infelizes que correm dentro do nosso coração. Mas se eu perguntasse a você, você é um invejoso? Aí é uma expressão mais pesada. Aí talvez ninguém levantasse a mão. Quem quer se declarar invejoso? Porque vocês sabem que a inveja é diferente de você admirar alguma coisa na vida do outro. Vou exemplificar isso para você. Imagine assim, um amigo seu vem com uma camisa nova
e você acha a camisa linda, e você admira a camisa, e você diz assim, fulano, que camisa linda, onde você comprou? Quanto pagou? Olha que legal, tem de outras cores. Veja, você admirar e querer ter algo semelhante ao que o outro tem, até aí não é inveja. O problema é que a inveja não se contenta apenas em ter algo que outros têm, mas o indivíduo começa a sofrer pelo fato dos outros terem. Então perceba que a inveja aqui de Asaf não é porque ele não tinha algo, mas porque ele via que alguns tinham mais do que ele. Você sofre com o mal da inveja? Você vê a prosperidade de alguém e começa a sofrer? O filho de uma amiga passou no vestibular em uma universidade pública. Você consegue se alegrar, se felicitar porque isso aconteceu? Ou você fica sofrendo, pensando que o seu filho tinha mais condições, qualidades ou que merecia mais estar em uma universidade pública? A gente precisa entender e fazer uma leitura correta de quem somos e daquilo que sentimos. Asaf teve a coragem de se aproximar e falar, olha, eu realmente sinto inveja. Agora também me chama a atenção porque ele declara sobre quem ele tem inveja. Ele diz, eu tenho inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Você vê pessoas prosperando ao seu redor? A gente precisa entender essa questão de prosperidade. Isso é um assunto muito importante para todos nós. Bom, veja como funciona. Imagine uma pessoa ímpia, uma pessoa que não quer saber de Deus, uma pessoa má de coração. Ela recebe bênçãos na vida dela? Claro que recebe. E ela tem problemas, dificuldades, labutas, como todos nós também tem. Agora imagine um outro quadro, um bom cristão, dedicado, fiel, que é amigo das pessoas, se policia para não falar mal de ninguém. Essa pessoa tem bênçãos na vida dela? Tem, claro que tem. E ela também tem dificuldades, problemas, lutas e angústias? Também tem. E então a pergunta sempre é essa, qual é a diferença então? O ímpio tem bênçãos e tem problemas, o cristão também tem problemas e também tem bênçãos, qual é a diferença? A diferença é que eu e você que somos cristãos, quando passamos por dificuldades e problemas, não passamos sozinho. É isso que o Salmo 23 declara, que o Senhor estará andando comigo e com você no vale da sombra e da morte. Lá nós não estamos sozinhos, ou não estaremos sozinhos. Você vive algum momento de angústia e de dor, você não entende os porquês de Deus, querido, esse é o momento de confiar e de ter a certeza de que Deus está aí ao seu lado. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais nessa questão da prosperidade. Sabe, nós brasileiros gostamos muito de importar conceitos, tecnologia e ideias de países que julgamos mais desenvolvidos. E lá nos Estados Unidos, talvez o principal país em referência a isso, começa a se desenvolver já há alguns anos um evangelho chamado Evangelho da Prosperidade. Você já ouviu falar desse evangelho? Bom, é aquele evangelho onde as pessoas elas vão até a igreja em busca de bênçãos materiais. Você já viu isso? Pare de sofrer, venha até Jesus, pegue a caneta consagrada, pegue esse copo de água e coloque em cima do seu rádio. Essa é uma água abençoada, o pastor fulano de tal, ele vai abençoar a sua vida. Tome essa água consagrada, com essa caneta que foi consagrada você vai assinar todos os cheques e você vai prosperar na sua vida. Você já ouviu mensagens assim? Chama-se Evangelho da Prosperidade. Eu quero que você saiba de uma coisa. O Evangelho da Prosperidade não é o Evangelho da Bíblia. É um outro Evangelho. Nada tem a ver com a Palavra de Deus. Agora, existem extremos e atenuantes do Evangelho da Prosperidade. E eu vou exemplificar. Existe esse Evangelho da Prosperidade, onde as pessoas querem que você se desloque da sua casa, que você entregue dinheiro em uma igreja, e aí então Deus é, na verdade, um grande banco, um grande investimento, onde você coloca ali os seus recursos, o seu 13º, você coloca as suas ofertas, você coloca ofertas de bênçãos maiores, de bênçãos menores, e você então recebe a bênção de Deus. Esse é o Evangelho da Prosperidade mais direto e mais pernicioso, talvez. Mas existe também o Evangelho da Prosperidade, ele caminha e ele é atenuado. Quando as pessoas vão à igreja simplesmente para ouvir assim, Jesus ama você, Jesus gosta de você, e você vai parar de sofrer, Deus quer o melhor para você, você vai ter uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de alegria. Tudo isso é verdade, mas é parte da verdade.
Nós precisamos voltar ao Evangelho e entender exatamente o que significa prosperidade. Querido, infelizmente, o que o Evangelho da prosperidade trouxe, sabe o que foi? Ele conseguiu deturpar a mente de muitos cristãos e nós estamos concebendo hoje Jesus como um grande Papai Noel cósmico, onde eu e você nos aproximamos e falamos assim: olha, eu me comportei bem, eu fiz minhas tarefas de casa, eu comi a verdura na hora do almoço e agora eu quero um presente, agora eu quero um carro novo, agora eu quero um apartamento na praia, eu quero uma chácara, porque o Senhor sabe que esse sempre foi o meu sonho. Que vergonha, que vergonha! Nós cristãos estamos amando mais os presentes de Deus do que o próprio Deus. Eu sinto falta, eu sinto necessidade de ouvir cristãos falarem bem alto para Deus e para as pessoas ouvirem dizendo assim: olha, eu quero saber o que Deus quer da minha vida. Sabe, eu e você precisamos compreender que Deus não espera que você viva uma vida leve, tranquila e suave. O Evangelho nunca nos chama para termos coisas em abundâncias. Pelo contrário, Jesus Cristo, o que foi que Ele disse para você e para mim? Ele disse assim: olha, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Qual é o problema? O problema é ser rico? Não, não é. Claro que não é. Onde está o problema? Bom, eu quero que você saia só um pouquinho agora do Salmo 73 e que você vá comigo ao livro de 1 Timóteo, no capítulo 6. Se você tem aí a sua Bíblia, você pode achar esse livro, 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 7 até o verso 10, e nós vamos encontrar na Bíblia a resposta a essa pergunta. É pecado ser rico? Não é. Onde está o problema? Por que é tão difícil, então, o rico entrar no reino dos céus? 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 7 ao verso 10, acompanhe comigo a leitura bíblica. Porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem na tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Você entendeu? Veja que o que nós encontramos nos evangelhos, o que nós encontramos no Novo Testamento, nada tem a ver com o desejo de enriquecer. Pelo contrário, o que o apóstolo Paulo me orienta e orienta você é o seguinte: olha, se você tem o que comer e o que vestir, você deve ficar satisfeito. Olha só, aqueles que querem ficar ricos, é o que o verso 9 diz, caem na tentação e em laço. Enquanto os pregadores do Evangelho da Prosperidade se esquecem que o nosso mundo não é aqui, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, não é errado você ser rico. O pecado, o erro, o grande perigo, a grande tentação é você desesperadamente lutar para ser rico ou almejar ser rico, porque você vai se perder, é claro, porque a sua vida vai crescendo cada vez mais. E o indivíduo quer um carro maior, uma casa maior, roupas finas, ele quer cada vez viajar para lugares mais distantes, mais exóticos, e o indivíduo vai se perdendo. O que isso tem a ver, e agora eu pergunto a você, com o evangelho que Jesus nos apresentou, que disse: você precisa morrer para a sua vida, você precisa carregar a sua cruz. Querido, que diferenças as religiões, enquanto alguns carregam uma bomba no peito para explodir, Jesus Cristo diz: você precisa carregar uma cruz nas costas. O evangelho da palavra de Deus tem sido jogado na lata do lixo, em busca dos nossos desejos pessoais. Sabe como hoje funcionam as coisas? O indivíduo acorda no domingo de manhã e quer saber exatamente o que aconteceu com o vizinho. E ele vê que o vizinho ele tem um carro novo. E ele pergunta: como é que você conseguiu esse carro? Ele disse assim: sabe o que aconteceu? Foi Jesus que me deu. É claro que todas as bênçãos da nossa vida é Jesus quem nos dá. Agora o indivíduo começa a pensar assim: bom, se esse indivíduo tem Jesus e Jesus deu um carro desse para ele, eu quero um carro desse, então eu vou a Jesus. Mas não é assim que funciona.
Todas as bênçãos que Deus nos dá é para o nosso cuidado, é para a nossa proteção. Agora lembre-se, o que o apóstolo Paulo orienta a você e a mim. Ele disse, se você tem o que comer, se você tem o que vestir, então fique satisfeito com isso, contente-se com isso. Essa é a promessa da palavra de Deus. Sabe qual é a grande confusão dos pregadores do Evangelho da Prosperidade? Eu vou falar a você. O problema deles é o tempo. Todas as promessas de vida eterna, de gozo eterno, sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, sem lágrimas, tudo isso é projetado na Bíblia como uma grande promessa, mas não para esse mundo. Jesus prometeu todas essas coisas quando Ele voltasse a essa terra. Por isso essa é a nossa bendita esperança. Jesus Cristo está voltando a essa terra para oferecer tudo o que eu e você precisamos para termos essa felicidade plena. Agora, não é nessa terra. Me diga um único verso da Bíblia onde Deus diz, aceite-me como Senhor da sua vida e você vai parar de sofrer. Aceite-me como Senhor na sua vida, como o Salvador da sua vida e você vai prosperar, você vai trocar de carro, você vai pagar suas dívidas. Querido, isso não existe na Bíblia. E é por isso que a TV Novo Tempo chega até a sua casa e a Rádio Novo Tempo chega até a sua casa para poder falar para você, querido, pense, reflita, volte ao Evangelho, não caia em uma história absurda. Vocês sabem, o Evangelho da Prosperidade não está restrito aos Estados Unidos, o berço desse Evangelho que não é bíblico. Esses grandes pregadores, sabe o que fazem? Entram nos seus jatos e vão até países como Filipinas, como Congo, países pobres da África. E sabe o que eles dizem? Reúnem centenas de milhares de pessoas em estádios e dizem assim para as pessoas, olha, você não vai mais abortar teu filho, não haverá mais aborto natural se você aceitar Jesus Cristo na sua vida. As suas doenças vão deixar de existir, você vai prosperar, você vai crescer. O problema da África é que não aceitou Jesus como seu Salvador, vocês ainda são um continente pagão. Agora, se vocês materializarem a fé de vocês e entregarem o pouco que vocês têm, Deus transformará em muito. E sabe o que eles fazem? Usam textos da Bíblia de maneira distorcida e aquelas pobres pessoas entregam tudo o que têm. No Brasil é diferente. Esses grandes pregadores americanos, sabe o que fazem? Eles pegam suas sacolas de dinheiro, colocam dentro dos seus jatos e voltam para a casa deles. O Evangelho da Prosperidade funciona, sabe para quem? Para quem prega e para quem vive desse Evangelho que não é bíblico. Então, se você não é cristão, ou se você é católico e olha esses protestantes e vê assim, nossa, que absurdo, igrejas que extorquem e tiram dinheiro de pessoas ignorantes. Eu quero dizer para você o seguinte, nem todas as igrejas protestantes evangélicas são assim. Nós não aceitamos, nós não compactuamos, nós não pregamos e nós não acreditamos nisso. Por isso é que você consegue assistir uma TV Novo Tempo, onde você vê toda a programação e não tem um comercial. Porque sabe, nós queremos ter a certeza de que o Evangelho está chegando de maneira pura a você. Se hoje você me ouve na Rádio Novo Tempo, você entende o que eu quero dizer. O Evangelho puro precisa chegar às pessoas. E sabe, muito mais do que defendermos uma placa de uma igreja, eu e você precisamos acreditar na palavra de Deus e buscar os conselhos da Bíblia. Asaf lhe disse, olha, os meus pés quase se resvalaram, eu tive inveja, eu vi os ímpios prosperando, eles eram soberbos, parece que tudo vai bem na vida deles, e eu? Eu nada? Querido, eu e você nada, sim. Sabe por que nada? Porque o nada com Deus é tudo. O crescimento e a prosperidade do mundo é diferente da prosperidade bíblica. A prosperidade do mundo é sucesso, é fama, é poder, é dinheiro. A prosperidade pela Bíblia é saúde, é comunhão, é alegria na família, é o direito de herdarmos o reino dos céus. Querido, Asaf sofreu, e Asaf sofreu muito. Vamos voltar agora para o Salmo 73. E sabe, chega um momento que para mim é um dos momentos mais tristes aqui da história, da vida de Asaf, quando no verso 13 ele diz assim, acompanhe comigo a leitura da Bíblia. Na verdade, em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. Olha a profundidade da tristeza de um homem sincero, dizendo, olha, está todo mundo prosperando, e eu que sou cristão não acontece nada comigo. Se você é cristão e você não tem prosperado, como você vê outras pessoas prosperando, meu amigo, está tudo certo. Deus nunca prometeu que você iria prosperar se você o aceitasse.
O seu pão e a sua água estão certos, então contente-se com isso. Quero tornar a dizer aqui e repetir um conceito importante. Ser rico é pecado? De jeito nenhum. Há algum problema em você ter muito? Não há problema. O problema é você almejar cada vez mais. Aí é um laço, aí é uma rede pronto para você cair em tentação e se perder nessa vida. Asaf, ele é sincero e ele diz assim: eu lavei as minhas mãos na inocência, mas foi em vão. De que adiantou eu ser um israelita? De que adiantou eu purificar meu coração? Eu olho para mim e não sou feliz. Eu queria mais coisas e não tenho. Eu olho os outros e vejo o que eles têm. E eu quero e eu não tenho. Olha a luta. Olha a angústia, o desespero de Asaf. Agora, preste atenção no que eu vou dizer agora a você. Há um verso na Bíblia, no Salmo 73, que muda completamente a história da vida de Asaf. Se você tem aí a sua Bíblia, pode ler o verso 17. Se o verso 13 angustia o meu coração, o verso 17 me acalma. Porque veja a resposta de Asaf e como tudo começou a mudar na vida dele. Ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim dos ímpios, o fim deles. A vida de Asaf era complexa, difícil, ele estava perdido dentro das suas próprias lutas e crises espirituais. Ele chega a pensar que ele purificou em vão o seu coração, que ele passou em vão tempo com Cristo Jesus. Mas quando ele entra no santuário de Deus, tudo muda. Eu sei que você tem ido à igreja, ou talvez não. Mas sabe, Asaf ia muitas vezes ao templo, muitas vezes à igreja, mas naquele dia especificamente ele entrou de maneira diferente. A conversão é exatamente assim. Às vezes nós estamos fazendo exatamente as mesmas coisas no nosso dia a dia e na nossa rotina, mas de alguma maneira a gente percebe algumas coisas em determinados momentos que nunca antes a gente reparou ou viu. Asaf entrou no santuário de Deus. Talvez seja a hora de você entrar no santuário de Cristo. Eu não me refiro necessariamente a uma igreja, pode até ser. Mas eu digo assim, você precisa ter um momento com Deus. Você tem conflitos com o Senhor Jesus, você discorda de algumas coisas, você vive infeliz e sofrendo. Tenha calma e tenha paz. O Salmo 73 termina de uma maneira tão linda, tão especial. O verso 28, aqui nós encontramos Asaf colocando de maneira tão pura e tão simples a sua compreensão lá no início, no verso 1 do Salmo 73. Depois que ele viu que os ímpios, eles vão morrer, que tudo isso aqui passa, querido, tudo que você tem um dia não será mais teu. Não importa se você tem 10, 15 casas, 4, 5 carros, se você é um colecionador de carros antigos, quando você morrer, amigo, isso deixa de ser seu. Ele entendeu que, sabe, não adianta a gente prosperar materialmente nessa vida se a gente está perdido. Veja o que ele diz no verso 28, ele diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus e anunciarei todas as suas obras. Asaf compreendeu que a grande questão da vida não é prosperar nessa terra, que ele deveria guardar os seus tesouros no céu, como Jesus orientou no livro de Mateus. Lá sim eu e você devemos juntar, reunir os nossos celeiros e juntar os nossos tesouros. Sabe, eu fico encantado quando eu vejo, olha, grandes milagres e grandes curas em grandes eventos, estádios, ginásios lotados. Eu acho importante, isso é bíblico. Um cego passar a ver é maravilhoso. Está tudo certo, milagres podem acontecer. O que eu não concordo é que todas as pessoas vão receber o milagre de Deus, não vão. Mas um cego ver é maravilhoso. Agora, querido, pense comigo, reflita comigo, pense bem. Um cego enxergar é lindo, não é? Claro que é um milagre, com toda certeza. Agora, um dia, esse ex-cego vai morrer. E se ele não aproveitou o seu tempo para juntar tesouros no céu, de que valeu ele passar a enxergar nessa terra? Se ele vai morrer eternamente. Um dia esse ex-cego vai descer à sepultura.
Não importa, você pode ter muitas coisas. Deus pode ter feito um milagre na sua vida, salvado a vida do seu filho. Você pode estar prosperando, mas nada disso adiantará se você, quando morrer, estiver separado de Cristo. É por isso que eu quero dizer a você e fazer um apelo. Esse é o momento de você refletir sobre as práticas da sua vida. Você tem feito de Deus um Papai Noel cósmico? Você tem ido a uma igreja simplesmente porque você quer de volta o seu namorado? Ou porque você quer uma promoção no emprego? Querido, arrependa-se. Arrependa-se do egoísmo de buscar os prazeres e os valores desse mundo. A gente precisa entender, o cristianismo jamais será amigo desse mundo. Nós precisamos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Nós precisamos morrer para a nossa vida e nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Quando nós vamos a um púlpito e oferecemos para as pessoas coisas materiais, bens materiais, nós estamos oferecendo coisas não santificadas, que qualquer pessoa que nunca nasceu de novo, que nunca conheceu Jesus também quer. Ah, querido, eu e você precisamos anunciar o evangelho puro. E é por isso que está escrito: a adoração veio. E é por isso que você ouve essa mensagem. Não pense que você ligou a sua televisão ou ligou o seu rádio simplesmente porque você estava passeando pelos canais de televisão ou de rádio. Você acessou essa mensagem, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus precisava falar o que falou ao seu coração hoje, para que você não seja enganado, para que você não sofra, para que você entenda a beleza do Evangelho. Querido, eu encontro o apóstolo Paulo falando inúmeras vezes nas suas cartas, nas suas epístolas, que eu e você precisamos nos crucificar. Nós precisamos morrer para a nossa vida e nascer para uma outra vida com outros valores. Enquanto você estiver apegado em dinheiro, enquanto o teu tempo estiver ocupado em pagar contas, enquanto você estiver buscando mais crédito no cartão de crédito, você não entendeu nada do Evangelho, você não entendeu nada do cristianismo. Você pode ter a placa de uma igreja no coração, mas você nunca entendeu o que Jesus quer para a sua vida. Por isso, eu e você precisamos decidir: ou seremos tutoriados por líderes religiosos, ou vamos pegar a palavra de Deus e vamos descobrir nela a vontade que Deus tem para você e para mim. Quem é o seu líder espiritual, amigo? É Jesus Cristo e você se baseia na Bíblia, ou você é seguidor de líderes religiosos, de igrejas e de placas de igrejas? Querido, não importa quem você seja, não importa onde você se encontre nesse momento, você precisa tomar uma decisão ao lado do seu Criador. A palavra de Deus é clara e ela está aberta e exposta para você. Eu queria fazer um apelo a você. E por isso, nesse momento, a Marcela e o Douglas irão cantar. Enquanto eles cantarem, enquanto eles estiverem louvando o nome de Deus, eu queria fazer uma pergunta a você. Você não quer estar nos braços do Pai? Não é hora de você jogar todas as promessas que líderes religiosos fizeram a você, deturpando versos da Bíblia para te enganar? Será que não é a hora de você falar assim: Senhor Jesus, eu quero estar nos teus braços e não nos braços de uma igreja? Eu quero estar nos teus braços e não nos braços de um pastor? Se você tem esse desejo, eu queria que você hoje conversasse com Cristo. Ele não vai te abandonar, Ele não vai deixar você de lado nunca, nem por um segundo. Se você hoje clamar a Deus, se você hoje pedir: Senhor, me permita permanecer nos teus braços, Ele vai te cuidar, Ele vai te amparar, e eu tenho certeza, você será cada vez mais feliz.
achar a solução. No meu silêncio encontro palavras em desencontro. Onde é meu lugar? Hoje eu preciso estar Nos braços do Pai, onde encontro alívio. Nos braços do Pai, eu encontro abrigo. Nos braços do Pai, me sinto seu filho, coberto de amor, envolvido em seu calor. Estou aqui, já não tenho mais com quem contar. Falta paz, faltam forças pra recomeçar. Por isso eu te peço, move-me pra bem mais perto de ti, Senhor. Oh, como eu quero estar Nos braços do Pai, onde encontro alívio. Nos braços do Pai eu encontro abrigo. Nos braços do Pai me sinto seu filho, coberto de amor, envolvido em seu calor. debaixo da tua sombra eu descansarei, Não importa sol ou chuva, eu me esconderei nos braços do Pai, onde encontro alívio. Nos braços do Pai, eu encontro abrigo. nos braços do Pai, me sinto seu filho, coberto de amor, Envolvido em seu calor. nos braços do Pai, eu encontro amor. Asaf entendeu. Asaf compreendeu tudo. Ele não precisava prosperar como os ímpios prosperam. O pão e a água dele estavam certos, então ele podia descansar. Podia confiar em Deus e simplesmente estar em paz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes confie tudo nas mãos do vosso Pai. Se Asaf entendeu, eu também posso entender. Você também. Nesse momento, eu quero encerrar a mensagem bíblica de hoje, fazendo uma oração. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós amamos muito o Senhor, mas às vezes não sabemos exatamente como proceder. Ajude-nos a todos. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos nos tornar verdadeiros cristãos bíblicos. Nós não queremos ser levados por ventos de doutrinas, por modas espirituais. Ajude-nos a permanecermos na Tua Palavra, a estudarmos a Tua Palavra e a vivermos o Teu Evangelho. Entregamos nesse momento tudo o que temos e tudo o que somos nas Tuas poderosas e preciosas mãos. Em nome e por amor de Jesus pedimos. Amém.